Quem foram os únicos 3 homens da Bíblia que nunca morreram? A história bíblica nos revela o nome de Enoque, uma figura cuja existência transborda os limites do natural. Sua jornada nos é apresentada no livro de Gênesis, capítulo 5, versículos 18 a 24, onde sua vida é descrita com simplicidade e profundidade. Enoque, após gerar Metusalém aos 65 anos, viveu mais 300 anos em comunhão com Deus. A Escritura não detalha cada passo de Enoque ou os milagres que poderia ter realizado. Em vez disso, destaca algo muito mais profundo. Enoque andou com Deus, e não se viu mais, porque Deus o tomou para si. Esta breve descrição encerra uma verdade imensa sobre a relação entre o divino e o humano. Andar com Deus não é simplesmente seguir um conjunto de regras ou realizar rituais, é uma caminhada diária de fé, uma comunhão constante que transforma completamente a existência. A vida de Enoque nos ensina que é possível viver em um estado de proximidade com o Criador, a ponto de sermos transformados por essa relação. A transição de Enoque deste mundo não foi marcada por morte, mas por uma mudança divina. Ele foi o primeiro a experimentar algo que muitos cristãos esperam: a raptura, um arrebatamento direto para a presença de Deus, sem passar pela morte. Hebreus, capítulo 11, versículos 5 e 6, nos diz que pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladou, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de que agradara a Deus. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Enoque nos ensina que a verdadeira vida em Deus transcende as circunstâncias terrenas. Ele nos mostra que a fé não é somente crer em Deus, mas viver de maneira que nossa existência seja um reflexo do nosso relacionamento com Ele. Agradar a Deus, portanto, não se resume a atos externos de religiosidade, mas a um coração plenamente comprometido com sua presença. A história de Enoque traz uma mensagem poderosa para o público cristão hoje: a possibilidade de viver uma vida que transcende o ordinário, uma vida de comunhão tão íntima com Deus que o mundo ao redor percebe a diferença. Ele nos convida a refletir sobre a profundidade de nossa caminhada com Deus, sobre como podemos buscar uma relação que vá além do superficial e que realmente transforme quem somos. A vida de Enoque nos surpreende porque revela que a eternidade não começa após a morte, mas no momento em que decidimos caminhar verdadeiramente com Deus. Ele nos inspira a buscar uma fé viva, que não se conforma com o mundano, mas que aspira ao celestial. Que possamos, como Enoque, viver de tal maneira que, mesmo sem palavras, nossa vida testemunhe nossa fé e comunhão com o Pai. A história de Enoque nos desafia a olhar para nossa própria jornada espiritual e nos perguntar: estamos realmente caminhando com Deus? Nossa vida diária reflete essa caminhada? Enoque nos lembra que é possível viver no mundo sem ser do mundo, mantendo nossos olhos fixos na eternidade e nosso coração em comunhão constante com o Criador. Seja bem-vindo no canal do Pastor Cláudio Corguzinho. Obrigado por assistir a este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vou deixar na descrição o link para você conhecer o livro, Conversando com Deus. Descubra como esse livro pode transformar sua relação com o Pai. Uma jornada de fé e revelações que já mudou milhões de vidas. Sinta Deus mais perto do que nunca. Clique no link na descrição e inicie sua transformação espiritual ainda hoje. Muito obrigado por comprar pelo link, porque você ajuda na manutenção do canal. Se gostar do vídeo, lembre-se de deixar o like. Em um tempo onde a escuridão parecia engolir a esperança de Israel, surge Elias, um homem cuja fé e coragem desafiariam não apenas reinos terrenos, mas abririam caminho para uma revelação divina sem precedentes. A sua história começa em Gileade, uma terra de contrastes, onde a beleza natural escondia uma nação em crise, sob o reinado de Acabe. Este rei, cuja governança se distanciava cada vez mais dos princípios divinos, encontraria em Elias um opositor inesperado, um homem sem laços políticos ou reais, mas com uma conexão indissolúvel com o Criador. Elias não era um profeta comum. Sua vida não seria narrada em livros próprios, mas as páginas dedicadas a ele nas Escrituras revelam encontros e milagres que desafiam nossa compreensão. O episódio no Monte Carmelo não é apenas um relato de vitórias sobre os profetas de Baal, é uma demonstração de que a verdadeira autoridade e poder vem de uma fonte inesgotável e pura, não sujeita às corrupções humanas. Quando o segundo Reis nos conta sobre a partida de Elias, não nos fala apenas de um homem sendo levado aos céus em um redemoinho, fala-nos de uma transição divina, de uma mensagem profunda a todos nós.
Elias, ao cruzar o Jordão com Eliseu, estava cruzando mais do que um rio físico. Ele estava atravessando os limites do humano para tocar o divino. Sua jornada até o céu não é apenas um milagre, é uma promessa, um sinal de que há mais além deste mundo, que a fidelidade a Deus pode nos levar a experimentar o inimaginável. Neste momento, somos convidados a refletir sobre nossa própria fé e a coragem de viver de acordo com ela. Elias nos ensina que enfrentar as adversidades não é apenas sobre a batalha em si, mas sobre manter-se firme nos princípios divinos, mesmo quando o mundo ao redor parece ceder ao caos. Sua história é um convite a cada um de nós para reavaliar nossa relação com Deus, para nos perguntarmos se estamos dispostos a ser tão inabaláveis em nossa fé quanto foi Elias. A forma como Elias se manteve firme, como enfrentou reis e desafiou o mal, nos mostra que a verdadeira força não reside em títulos ou posições, mas na capacidade de permanecer fiel ao chamado divino. Sua ascensão aos céus é um lembrete de que, por mais que caminhemos neste mundo, nosso destino final está além do que nossos olhos podem ver, em um reino eterno onde a morte e o sofrimento não têm lugar. A vida de Elias é uma janela para o poder transformador da fé, uma prova de que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, a presença de Deus conosco é a garantia de que o impossível pode se tornar realidade. À medida que avançamos em nossa jornada, que possamos carregar a mesma chama de coragem e fé que guiou Elias, lembrando-nos de que nossa aliança com o Senhor dos Exércitos é a verdadeira fonte de nossa força e esperança. À medida que nos aproximamos do final desta jornada narrativa, voltamos nosso olhar para o futuro, um futuro que ainda está por se desdobrar conforme as promessas divinas, voltadas exclusivamente para nós, cristãos. Os cristãos, ao longo das eras, têm aguardado com grande expectativa o cumprimento da última grande promessa, a volta de Cristo e o arrebatamento da Igreja, um evento que unirá definitivamente o divino ao terreno, marcando o início de uma eternidade ao lado do Pai. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 54, o apóstolo Paulo revela um mistério divino com palavras que ressoam com esperança e expectativa. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao último toque da trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. Esta promessa de transformação e vitória sobre a morte é o clímax da nossa fé, o momento em que a esperança se torna visão, a fé se torna realidade. É a promessa de que a morte, nosso último inimigo, será definitivamente derrotada, e que, em Cristo, seremos feitos novos, eternos, livres de dor, sofrimento e lágrimas. A expectativa da volta de Cristo e do arrebatamento não é um mero desejo de escapar das dificuldades terrenas, mas um anseio por completude, por restauração, por finalmente estar em plena comunhão com aquele que nos amou primeiro. Este evento futuro é um lembrete poderoso de que nossa vida aqui é temporária, que somos peregrinos em uma terra estrangeira, aguardando nosso lar definitivo junto ao Pai. Queridos, a promessa da eternidade é o legado dos fiéis, a herança daqueles que, através dos séculos, mantiveram sua fé inabalável no Senhor. Ela nos convida a viver com propósito, com os olhos fixos não no que é visto, mas no que é invisível, pois o que é visto é temporário, mas o que é invisível é eterno. À medida que encerramos este capítulo e refletimos sobre as histórias de Elias, Enoque e a promessa aos cristãos, somos encorajados a perseverar em nossa fé, sabendo que o fim desta vida é apenas o começo da verdadeira vida que nos foi prometida. Que possamos caminhar cada dia com a certeza de que, em Cristo, a eternidade já começou em nossos corações, e que um dia seremos plenamente manifestados como filhos e filhas do Rei, na glória eterna que nos aguarda. Esta é a promessa da eternidade, o legado dos fiéis, uma promessa de vitória sobre a morte, de vida eterna com Deus e de um futuro glorioso que supera toda compreensão. Que esta promessa inspire cada um de nós a viver com fé, amor e esperança, aguardando com alegria o dia em que veremos face a face aquele que transformou nossa esperança em certeza. Portanto, regozije-se, porque nós, os que serão arrebatados, seremos o terceiro homem que não conhecerá a morte. É isso o que nos garante a palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. Ficamos por aqui hoje, espero que você tenha gostado. E se você gostou do vídeo, lembre-se de deixar o like e comentar.
Continue comigo em mais estudos e ministrações fundamentadas na Palavra de Deus que vão edificar a sua vida. Basta clicar em um dos 2 vídeos que estão aparecendo para você agora. Te vejo lá dentro.